Olá, crianças que estão no 5º ano, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa 6ª aula de ciências juntos. Nessa aula vamos falar de uma coisa muito interessante e muito misteriosa que está ao seu redor, que está ao meu redor nesse momento, e uma coisa que nós inspiramos para poder nos manter vivos. Do que será que eu estou falando? Nessa aula nós vamos falar sobre o ar. Num primeiro momento vamos entender o que o ar tem a ver com o fato de um balão voar. Por que um balão voa? Vamos entender daqui a pouco. Daqui a pouco também vamos falar sobre o que é o ar. Afinal, o que tem no ar? O que é o ar? Vamos também entender que o ar se movimenta, ele pode ir para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. E também vamos entender como será que o ar interfere na previsão do tempo. É tudo isso que nós temos para conversar hoje, então vamos juntos, vamos começar falando sobre voar em um balão. E aí, você já viu um balão? Você já teve a experiência de voar em um? Eu nunca tive e também não conheço ninguém que já foi, mas deve ser uma experiência incrível poder ver o horizonte, poder enxergar as coisas pequenininhas lá de cima. E nós vamos entender agora como acontece o voo em um balão. Bom, vamos chegar mais perto para que nós possamos ler juntos as perguntas que estão na chuva de ideias. Lá na chuva de ideias está perguntando para você se você já voou em um balão, como você imagina que o balão subiu e como você acha que ele irá descer. Então vamos entender um pouquinho sobre como funciona o balão. Bom, o balão ele tem uma estrutura que essa estrutura ela consegue manter dentro dela ar quente. Como que o ar fica quente? Bom, através de uma chama que fica aqui aquecendo este ar, tá? Então, para o balão subir, eu preciso ligar, eu preciso ativar essa chama. Essa chama esquenta o ar dentro do balão e acontece o quê? O ar dentro do balão mais quente consegue flutuar no ar mais frio do ambiente. Então, porque o ar que está dentro do balão fica muito quente, é que o balão consegue subir. Para que o balão suba, para você ter uma ideia, o ar dentro do balão precisa estar mais de 60 graus acima da temperatura que está no ambiente. Então, se no dia que um balão voou, a temperatura ambiente é de 20 graus, ele precisa estar pelo menos esse ar dentro do balão aquecido a 80 graus para o balão conseguir subir. E aí, quanto mais quente o ar dentro do balão, mais o balão sobe. Então, este balão, ele para subir precisa de ar quente. Para que o balão desça, basta deixar de aquecer o ar que está dentro do balão. E aí você pode me perguntar, tá, professor, eu já sei o que acontece para o balão subir e para o balão descer. Mas e o que vai acontecer com a direção horizontal do balão? Como saber para onde ele vai? Bom, o que interfere nisso são os ventos, e esses ventos eles mudam dependendo da altura onde o balão está. Então, quanto mais alto o balão estiver, mais vai mudar a direção dos ventos. Então, quem está responsável por um balão tem que ficar atento à direção do vento e também tem uma equipe que fica no solo, indo atrás do balão para garantir que o balão consiga depois pousar num local seguro. Bom, falamos do balão, vamos falar agora um pouquinho do que é o ar. Bom, esse ar que está dentro do balão, ele é formado do quê? O ar ele é formado por vários elementos que estão na forma de gás, como a água, o oxigênio e o gás carbônico. A água é um elemento muito necessário para a nossa vida e quando a água sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, ela fica ao nosso redor na atmosfera. Inclusive é muito importante ter água no ar
para garantir que nós possamos respirar de forma mais fácil. A água que está no ar, em estado gasoso, na forma de gás, ajuda a deixar o nosso nariz mais úmido, fica mais fácil para o oxigênio, que é o gás que nós precisamos respirar para sobreviver, para estar vivo, entre no nosso corpo. Então aqui eu coloquei para você o exemplo de uma chaleira, que ela está, através do aquecimento da água no estado líquido, ela está aí se encaminhando para o estado gasoso. Nós conseguimos ver o vapor d'água, mas aí logo depois que a água vai totalmente para o estado gasoso, não é possível mais ver, ela já se mistura com o ar. Quero te dizer que os gases que estão no ar, eles têm massa e volume, então nós podemos medir qual é a massa de um gás e também o volume que ele ocupa. O que acontece? Um gás, o volume dele vai ser de acordo com o local onde ele está. É por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês. Vocês estão percebendo que o tamanho dessa caixa está mudando? Uma hora o tamanho está maior, uma hora o tamanho está menor. Quando o tamanho da caixa fica menor, a pressão do gás é maior. O que é a pressão? Significa que o gás fica agitado lá dentro, porque ele fica se debatendo nas paredes dessa caixa. Quando a caixa aumenta de tamanho, o gás não precisa tanto se bater nessas paredes dessa caixa, então a pressão ali dentro fica menor. É como uma panela de pressão. Como que a panela de pressão funciona? Ela funciona porque você fecha a panela de pressão e garante que a água que está ali dentro se transforme num gás e fique preso ali. Ela fica pressionada ali dentro. Tá bom? Bom, o gás, existe um gás que é fundamental para a nossa vida, que eu falei para você já, que é o gás oxigênio. Respirar é um processo onde nós inspiramos um gás e expiramos outro. Inspirar com I é levar o gás oxigênio de fora para dentro do nosso corpo. Expirar com E é fazer com que o nosso corpo mande para fora o gás carbônico, que é um gás que a gente não quer dentro do nosso corpo. E aí eu estou mostrando aí para você um pouquinho como funciona esse processo. Perceba que eu não acabei de falar para você que o gás ele ocupa um espaço, ele tem volume. Então, olha só, quando nós inspiramos, nós enchemos o nosso pulmão de gás oxigênio. Quando nós expiramos, nós eliminamos gás carbônico e o nosso pulmão fica menorzinho, conforme você está vendo aí nessa representação. Bom, quero te dizer que o ar, os gases que estão no ar, eles sempre gostam de ocupar o máximo de espaço possível. Então o gás ele não vai ficar paradinho num canto da sua casa, não. Ele vai querer sair, ele vai querer escapar por todos os espaços que ele puder. É o que está acontecendo nessa bexiga. Quando o ar está dentro da bexiga, o ar está pressionado ali dentro, ele está sob uma certa pressão ali dentro. Quando você estoura a bexiga, por que faz barulho? Esse barulho é resultado da eliminação dessa pressão do gás que estava ali dentro. O gás está pressionado, está se debatendo ali nas paredes da bexiga. E aí, quando você estoura o balão, toda essa pressão que está ali dentro faz esse barulho do estouro da bexiga. Então, qualquer gás, ele gosta muito de ocupar todo o espaço. Se você abrir a janela da sua casa, vai sair ar pela janela e também vai entrar ar de fora do ambiente, né? Muito bem, falamos um pouquinho sobre o que é o ar. Vamos agora falar um pouquinho sobre alguns experimentos que estão lá na apostila. Lá na apostila tem a imagem desta menina e na imagem A ela estava enchendo o balão. E na imagem B nós podemos ver o balão vazio. O que aconteceu com esse balão? Por que ele ficou vazio? Porque o ar saiu do balão. A bexiga ela só fica cheia porque nós fechamos o espaço de saída do ar. Se a gente encher uma bexiga e não amarrar a bexiga, não tampar a saída da bexiga, o ar vai sair de lá de qualquer maneira, porque como eu disse para você, o ar sempre quer se espalhar o máximo possível. Olha esse segundo experimento. Nesse segundo experimento nós tínhamos duas bexigas cheias. Aí depois uma delas fica vazia. O que aconteceu? Essa régua aqui que foi usada para
para apoiar as duas bexigas, como se fosse uma balança, ela ficou mais pesada para o lado da bexiga verde. Por que será que a bexiga verde ficou mais pesada? Bom, se tinha ar lá dentro, e se o ar ele é pesado, ele tem uma massa, como continua tendo ar dentro da bexiga verde, a bexiga verde está mais pesada que a bexiga roxa, que já não tem mais ar dentro. Então, esse experimento ele prova para a gente que o ar pode ser pesado, ele tem uma massa, tá? Agora, esse outro experimento, ele está mostrando algumas bolhas. O que aconteceu? Essa pessoa colocou a garrafa dentro de um balde, de um recipiente com água, e aí quando você coloca a garrafa exatamente na vertical, em pé, a água não entra na garrafa. Por quê? Porque ali dentro está cheio de ar. Só que a partir do momento que você inclina um pouco a garrafa, você já permite que a água entre e que para que a água entre, o ar precisa sair. E como que o ar sai? Na forma dessas bolhas que você consegue perceber fazendo esse experimento. No último experimento, nós temos uma seringa. Essa seringa não tem nada dentro. Nós achamos que não tem nada dentro, mas na verdade tem. Por que que tem? Se você fizer a experiência de tentar apertar a seringa, mas antes tampar a pontinha dela, quando você tampa a ponta da seringa, você deixa ela fechada. Então aí todo o ar que está dentro da seringa não vai conseguir sair. E aí quando você tenta apertar a seringa, vai chegar um momento que você não vai conseguir apertar todo o êmbolo da seringa. Ou seja, vai ficar impossível de apertar a seringa até o fim. O que é isso que não deixa a seringa ser apertada até o fim? É o ar que está lá dentro, que você está comprimindo. Você está pressionando esse ar. Esse ar está super pressionado ali dentro. Tudo bem? Bom, vamos continuar nossa aula de ciências. Agora a gente vai falar um pouquinho da movimentação do ar. O ar ele se movimenta na atmosfera. Ele, como eu disse para você, ele entra pela janela do seu quarto, ele sai pela janela do seu quarto. E aí a apostila mostra para a gente algumas outras palavras que a gente usa para explicar o ar. Bom, o ar ele pode ser uma brisa, quando o ar está passando por uma flor, por exemplo, de forma leve, mas o ar também ele pode passar por lugares de uma forma muito violenta, como acontece em um furacão e um tornado. E aí eu coloquei aqui para você uma explicação mais ou menos de como acontece um furacão, né? Então, para acontecer um furacão, primeiro precisa ter uma temperatura maior do que 26 graus. O que acontece? Quando a temperatura está muito quente, acima de 26 graus, a água começa a evaporar e essa água que está quente pode entrar em contato com uma massa de ar frio. O que acontece quando eu coloco algo muito quente perto de algo muito frio? Acontece ali uma espécie de explosão. E essa explosão faz surgir essa coluna, essa espécie de redemoinho. E aí acontecem ventos que vão ocasionar o furacão. E esses ventos aumentam de velocidade de uma forma onde eles podem, inclusive, causar prejuízos se eles chegarem até o continente. Professor, você disse que quando a água fica muito quente por conta da temperatura, ela começa a evaporar, a sair do estado líquido para o gasoso, e aí vira furacão porque ela está em contato com uma massa de ar frio. Mas de onde veio essa massa de ar frio? Calma, eu te explico. Por que o ar fica frio? Deixa eu explicar para você. O que acontece? O ar frio, ele acontece por conta da alta pressão. Lembra que a gente falou da panela de pressão, que o ar fica preso num lugar? O que faz o ar ficar preso? No caso do nosso planeta, o que faz o ar ficar preso é a gravidade. Olha o nosso planeta aqui. O nosso planeta está sendo constantemente empurrado para baixo pela gravidade. Na verdade, empurrado para baixo é uma forma de dizer, né? Para baixo, de acordo com a posição que a gente está aqui no planeta. Então, por que você não flutua? Porque tem a gravidade. A gravidade está te puxando para baixo. Para baixo é onde? Para o centro do planeta, tá bom? Então, o ar da atmosfera, ele também está sendo puxado para baixo a todo momento. Quanto mais perto
da superfície você tiver, mais você vai sofrer essa pressão. E o ar, quando ele está em alta pressão, ele esfria. O ar quente, ele não gosta de ficar perto da superfície. O ar quente, ele tende a subir. É por isso que o balão sobe. Quanto mais quente o ar, mais ele vai subir. Tá bom? Então, ar frio é porque ele está perto da superfície. O ar quente, ele não gosta de ficar perto da superfície, ele gosta de se expandir, de ficar mais alto. E aí os ventos, eles fazem esse ciclo eternamente acontecer. Então, uma massa de ar frio, quando chega perto da superfície, começa a aquecer e se transformar numa massa de ar quente. Essa massa de ar quente vai lá para o alto, quando está lá no alto, recebe a pressão da gravidade e volta como ar frio. É como se fosse um ciclo, você está me entendendo? Uma massa de ar frio fica quente, depois sobe, fica fria de novo, e assim vão acontecendo as massas de ar quente e ar frio no nosso planeta. E para que serve tudo isso que você está me explicando, professor? Bom, isso tudo serve para a gente entender, por exemplo, por que chove. Por que chove numa região e não chove na outra? Então o ar, os ventos, eles também têm a ver com a previsão do tempo. O que acontece? Aqui eu estou colocando uma breve explicaçãozinha para você de por que chove. Observe essa região aqui. Essa região da chuva é uma região onde uma massa de ar frio está em choque com uma massa de ar quente. Quando uma massa de ar frio se choca com uma de ar quente, naquele local provavelmente vai chover. A água que está numa massa de ar fria se choca com a água que está numa massa de ar quente, e isso produz a chuva, faz a água se precipitar em forma de chuva. Então, os ventos, o ar que está inclusive cheio de água, né? Eu falei para você que no nosso ar está cheio de água no estado gasoso. Então, essa água em estado gasoso, quando acontece um choque entre água gasosa, quente e muito fria, pode acontecer a chuva. Outra forma também, outra coisa que o vento nos ajuda é para indicar o quanto de força, por exemplo, que um avião vai precisar para pousar. Um instrumento que indica a direção do vento é a biruta. O que a biruta faz? Ela pode indicar para quem está controlando um avião se ele vai precisar colocar ali mais força no motor para o avião descer ou menos força. Se o avião estiver descendo na mesma direção do vento, ele vai precisar fazer menos força. Se o vento estiver na direção oposta do avião, a força do motor vai ter que ser muito maior para conseguir pousar. Um outro instrumento que também indica a direção do vento é o anemômetro. Além de o anemômetro indicar a direção do vento, ele também pode indicar a velocidade. Então é muito legal você saber a velocidade do vento, por exemplo, para você prever quando que uma frente fria vai chegar na nossa região. E se essa frente fria se chocar com uma massa de ar quente que está aqui na nossa região, pode acontecer a chuva. Então é por isso que os meteorologistas, que são as pessoas que estudam o tempo, elas podem prever se vai chover ou não. Nós temos aí também um instrumento que se chama catavento, e ele também é usado para indicar a direção do vento. Ele é muito comum, as pessoas podem colocar ele em cima das casas para indicar se o vento está a norte, a sul, a leste ou a oeste. Tudo bem? Uau, que aula interessante, né? Quantas coisas que a gente pode aprender em uma aula só. Bom, eu quero dizer para você que nós estamos juntos. Espero que você tenha conseguido entender alguma coisa que eu expliquei nessa aula. Eu sei que tem coisas um pouco difíceis que o professor acabou te explicando, mas fique tranquila, é só como curiosidade, para você aprender e para você entender o quanto é importante você entender o planeta, entender a natureza. Tudo certo? Se você tiver alguma dúvida na realização das atividades, pode perguntar para mim ou para a sua professora, tá bom? Até a próxima aula de ciências.